seja muito bem-vindo a mais uma edição do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Meu nome é Nathalie Vans Bettoni e hoje estou aqui com a médica Lauren Moraes, presidente da Regional do Paraná da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para a gente falar um pouquinho sobre maquiagem para além do básico. Quais os segredos para a gente manter a saúde da nossa pele? Então, Lauren, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui hoje. Nathalie, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente falar de um assunto tão relevante que é a maquiagem que permeia, né, a nossa sociedade, o uso regular da maquiagem e com tantos pontos para a gente conversar. Com certeza, e até para a gente começar, como eu falei, hoje a gente quer ir além do básico, né? Mas para deixar todo mundo na mesma página, quais são os cuidados essenciais, gerais, recomendados para todo mundo quando se trata de maquiagem? Primeira coisa, a gente tem que entender que a maquiagem, ela tem que vir sobre uma pele bem cuidada, porque não adianta a gente passar uma maquiagem se a base ali não tiver responsiva, né? Estiver bem para ser aplicada. A segunda coisa, então, dentro desse cuidado é higienização da pele, hidratação e remoção depois do uso da maquiagem. Acho que são os 3 pilares essenciais. E depois a gente vai falar sobre maquiagem, sobre, né, qualidade de maquiagem e tudo mais. Perfeito, e até falando um pouquinho sobre a questão da higienização dos pincéis, das esponjas, das ferramentas, imagino que seja muito importante, né? Como que eles devem ser limpos? Qual que é a forma correta, assim? É muito importante, porque tem gente que pega lá a esponjinha, o pincel e só deixa numa necessaire e fica lá aquele... Pense assim, aquilo ali tem produtos que ficam depositados e podem ser um local de crescimento de bactérias e fungos. Então, fundamental é a higiene desses pincéis e esponjas. As esponjas devem ser lavadas a cada 2 a 3 usos. O mundo ideal seria um uso, né? Então, usou, lava. Mas pelo menos 2 ou 3 usos. Os pincéis, pelo menos uma vez por semana, sempre com sabonetezinho neutro ou utilizar um sabonete específico e deixar secar eles na horizontal. Então, evitar deixar no sol, porque senão vai ressecar, você vai perder o produto. Os pincéis, se eles não forem muito cheios de cerdas, pode até se utilizar álcool isopropílico, que é aquele mesmo que a gente usa para limpar a tela de celular e materiais eletrônicos, para fazer essa higiene. Mas lembrar, é fundamental, não dá para ficar usando um pincel ou usando uma esponja para o resto da vida, porque a gente vê contaminação com Staphylococcus aureus, com pseudomonas, fazendo conjuntivite, fazendo infecções que lembram acne, então é fundamental isso. E qual que seria a forma mais adequada de higienizar a esponja? Lavar com água, sabonetinho neutro, espremer para tirar o excesso de água, deixa secando ali na horizontal, pode ser numa toalhinha ou numa superfície que ela possa ficar ali e secar. Perfeito. E aqui no clima úmido que a gente tem em Curitiba, por exemplo, imagino que até demore um pouco mais para secar. É permitido, assim, sei lá, usar secador ou deixar no sol? No sol evitar, porque ele vai acabar danificando o material e você vai perder muito mais rápido. Mas o secador no arzinho morno, ele vai muito bem. Outro ponto importante é o prazo de validade, né? E muita gente não leva a sério às vezes. Quais são os riscos de usar uma maquiagem que passou do prazo? Então, lembrar assim, ó, se comida vence, por que maquiagem vai ser eterna? E eu sei que às vezes a gente investe um dinheiro enorme naquela maquiagem super e pensa assim, nossa, né, vai durar, vou deixando lá, uso pouco e vai ficando 1, 2, 3, 4, 5 anos. Maquiagem vencida pode crescer bactérias e fungos. Maquiagem vencida, ela pode desestabilizar a fórmula e daí esse produto que antes não faria alergia pode fazer uma alergia ou uma irritação mesmo por esses ativos que degeneraram. Então, são os principais. Degenerar o composto ativo ali, bactérias e fungos que podem crescer e o potencial de alergia ou irritação. As pessoas, elas têm compulsão por compra de maquiagem. Quem gosta de maquiagem adora comprar e daí vai na loja, compra online. E o que acontece? Ela fica com vários produtos do mesmo abertos. Então, vários batons, vários delineadores, rímel, sombra. E isso tem um potencial de ficar mais tempo lá guardado. Então, mais de 1 ano, mais de 2 anos e acabar envelhecendo e aumentando o risco de contaminação. A minha dica é, tenha 1 ou 2 abertos daquele item e
tente usar o mais rápido possível. Uma coisa bem válida que eu falo tanto para dermocosméticos quanto para maquiagem, tudo, eles normalmente têm um selinho dizendo quanto tempo ele pode ficar aberto. É como se fosse uma latinha com uma tampinha e daí está escrito lá 6 ou 12. Presta atenção nisso, porque muitas vezes a validade está ainda, mas já está aberto há muito tempo. E daí esse produto envelheceu. E pode ter sinais disso, por exemplo, mudança na textura, cheiro, acontece? Com certeza. Quem nunca teve um batom que ficou um tempo guardado e ficou com um cheiro de giz de cera? Então, esse batom, a cera dele envelheceu e ele acabou ficando velho, né? Então, observar isso. O rímel pode secar, né? O delineador também, né? A pontinha secar. A sombra, às vezes ela fica... parece que ela está meio umidazinha, né? Ou que ela pegou e ficou muito seca. Então, esses pontos, né, para observar. Perfeito. E não usar quando chega nesse momento. Nunca. Por isso que é melhor, né, pensando do ponto de vista econômico, aproveite o produto o máximo que você puder e use ele o máximo que você puder, respeitando ali aquele prazo. E uma outra questão é que, quando a gente vai escolher a marca, como uma pessoa que começou a se maquiar mais recentemente, eu passei por isso, assim, de procurar online, você vê uma infinidade de marcas, você nem sabe como começar a escolher, muito menos o que é uma marca que vai manter a saúde da sua pele. Que dicas que você daria para realmente fazer uma escolha consciente? Então, maquiagem, a gente está num mundo hoje que a gente tem uma amplitude enorme de possibilidades, né? De marcas nacionais, marcas internacionais. O ponto relevante é assim, se ela está escrito que é dermatologicamente testada, que é hipoalergênica, ela dá um selo de algo a mais. Não quer dizer que é um sinal verde, que todas as peles vão responder bem, mas quer dizer que é uma chance maior dessa maquiagem ser mais segura. Segunda coisa, observar quem fabrica, né? Então, da onde vem esse produto? As marcas nacionais passam por uma regulação muito bem feita para se saber que esse produto, né, que não vai ter ativos como metais pesados, ou que você tem um lugar de fabricação que não vai ter contaminação com estafilococcus ou com Escherichia coli, que é uma bactéria que vive no intestino da gente, né, que é contaminação por fezes. Em compensação, quando a gente compra importado, e a gente compra desses sites que são de compra internacional, às vezes a gente vê lá, de repente, um produto que aqui custa X e lá custa 10% de X. 10% de X. Será que, né? Então, tem muita coisa falsificada. E daí, dentro dessas falsificações, já se viu, então o FDA, há uns 5 anos atrás, fez um levantamento, fez testes, tem até um documentário Netflix, para quem tiver curiosidade, é interessante de ver, mostrando, né, então uma repórter que vai em diversos lugares desses que fabricam no país lá de origem, na Ásia, e mostrando lugares inóspitos para fabricação de produtos que vão direto na nossa pele, vão no olho, vão, né? Então, nos lábios, eu acho que vale essa atenção. Não precisa ser caríssimo, não precisa ser da moda, mas a gente tem que ter uma segurança de que aquilo foi bem fabricado. E quando a gente fala também dos pincéis, isso também se aplica nessa regra da importação ou de não comprar produtos assim sem saber da procedência? Eu acho que tudo que a gente não sabe como é fabricado pode vir potencialmente com uma contaminação. Então, eventualmente, o mesmo lugar que fabrica o pincel, a esponja, fabrica outras coisas, né? Não posso afirmar categoricamente que vai vir contaminado ou não, a gente precisaria de um teste disso, mas uma sugestão seria, né? É um item que não é a maquiagem. Higienizar muito bem. Então, faz uma primeira higienização antes do uso. Perfeito. Lauren, você também mencionou, então, a questão dos produtos hipoalergênicos. Mas quando a gente fala também de hipoalergênico, não comedogênico e tudo mais, são rótulos que a gente vê frequentemente e eu queria saber quanto que a gente pode também confiar cegamente neles e o que eles significam. Quando a gente fala de hipoalergênico, quer dizer que aqueles ativos que são mais frequentemente desenvolvidos em alergias não estão contidos naquele produto. Não quer dizer que não possa causar alergia, mas quer dizer que diminui muito essa chance. Quando eu digo que é não comedogênico, ele não tem ativos que fazem um fechamento dos porinhos e que podem gerar cravos. Porque cômedo é o nome bonito para cravinho. Quer dizer absolutamente que não vai ocasionar?
Não, porque daí depende de todo o resto. Se você vai pegar quanto você vai passar, se você vai lavar, o que mais vai vir junto com esse produto. Mas se a gente tem esses selos, é como eu falei, não quer dizer que é um sinal verde, eu posso usar, mas quer dizer que é um sinal amarelo. Opa, né? É algo que dá para se utilizar, mas preste atenção, porque se ocasionar, né, alergia, você já sabe. Perfeito. Provavelmente foi isso. E outro selo que a gente vê bastante também é dermatologicamente testado. O que significa isso? E quando tem, ele realmente é sempre dermatologicamente testado? A gente tem que ter fé e acreditar que o processo foi bem feito. Dermatologicamente testado quer dizer que ele foi testado em pele humana. Então, você tem um N de pessoas que receberam esse produto e foi testado, pessoas com peles diferentes, de idades diferentes, e se viu que ele não é alergênico ou não é comedogênico, mas esse selo quer dizer isso, que foi testado em pele humana, não foi testado só em animais ou em pele sintética. Lauren, e quando a gente fala então desses estudos, tem algum N mínimo de pessoas, alguma padronização que é necessária para ter o selo? Olha só, Nathalie, pela Anvisa não existe uma padronização estrita. Então, a gente sabe que um mínimo é entre 20 e 50 participantes e eles vão aplicar o produto numa área da pele para dizer que é dermatologicamente testado. Então, isso vale, é bem importante assim. Tem esse selo, é um a mais, mas não quer dizer que é seguro para todas as peles e que é um produto que ele foi testado em todas as peles, porque pode ser que ele não tenha sido testado num subtipo, por exemplo. Não foi testado em pele asiática ou pele negra, não foi testado em pele acneica. E a gente, se não houver uma publicação científica com base nisso, a gente não vai saber quem continha esse grupo testado. Entendi, bem complicado, né? Uhum. E tem compostos, assim, que eles são usados na indústria da maquiagem e deveriam ser evitados? Tem um composto que é o BHT, que se você olhar lá e tiver escrito que contém esse produto, o ideal é que não se utilize. E a gente tem os óleos minerais, que são ativos que podem fazer um tamponamento da pele, ou seja, eles podem ser muito mais geradores de cravinhos e irritações. Então, evitar estes produtos. Pensando em corantes, né, pensando em batom, sombra, tudo, existem alguns corantes que são banidos na Europa, que são banidos nos Estados Unidos e que a gente sabe que dessas origens não vai conter. Mas, de modo geral, são esses ativos, o BHT e os óleos minerais. Então, o BHT, os óleos minerais, esses compostos que você falou que podem ser prejudiciais. Tem algum produto específico que a gente deva ficar de olho? Então, o BHT, que é o butil hidroxitolueno, ele está contido como conservante em uma gama enorme de produtos. Desde na maquiagem, na base, protetores solares, ele pode estar nos hidratantes, nos delineadores rímel, sombra, mas também pode estar em shampoo, condicionador. E qual que é o grande problema? Ele pode ser um irritante da pele, então pele sensível pode sofrer um pouco mais e, além disso, ele pode ser um disruptor endócrino. O que quer dizer isso? É um produto que, depositado em grande frequência, ele pode alterar a parte hormonal. E isso é muito preocupante nas crianças, que a gente vê essa puberdade mais precoce. Isso pode estar associado a inúmeros fatores, e um deles são esses disruptores endócrinos. Você falou que quando são usados com grande frequência, né? Uhum. O que seria essa grande frequência? Eu imagino assim, que várias vezes na semana, porque pense, são vários produtos que podem conter o BHT. Então, ele é algo que vale a gente ter um olhar. A gente não tem costume de ler rótulo, né? E ainda mais quando, por exemplo, num delineador, ele vai estar na caixinha, vai ser uma coisa minúscula. Nossa, sim, às vezes né? nem tem, Às vezes nem impressão. tem, a gente tem que ir no site da empresa para saber. Então, mais uma vez, a importância da gente saber quem é o fabricante do produto, para a gente poder ter acesso a essas informações. Perfeito. E a gente já vai voltar, inclusive, nessa questão da maquiagem para as crianças, que eu acho que é extremamente importante, né? Mas antes eu queria te perguntar, inclusive, você falou um pouquinho das reações que a pessoa pode ter de sensibilidade. Quando a gente fala de uma alergia, como identificar se a gente tem alergia
E o que fazer ao primeiro sinal de irritação? Perfeito. Então, vou inverter aqui. Ao primeiro sinal de irritação, lava, né? Retira esse produto. Não ficar insistindo porque não vai acostumar. Normalmente a tendência é só piorar. Quando eu penso em produtos na pele que podem ser irritativos, eles podem fazer 2 caminhos. Ou uma irritação primária, que é assim, passei o produto e o produto ardeu, irritou, ficou vermelho. Então, ácidos podem fazer isso, produtos que contenham álcool podem fazer isso. Quando eu penso em alergia, normalmente é um caminho imunológico. O organismo cria... ele começa a pegar e combater ali aquela região, mandando, né, células para tentar pegar e se defender daquele alergênio. Pensando em maquiagem, o que pode causar alergia? Pigmentos podem causar alergia, conservantes, o veículo que está ali no produto. Então, o que você tem que observar? Passei o produto. Depois de minutos ou horas, comecei a ter coceira na região, começou a ficar vermelho, começou a inchar, lava e tira. Não adianta ficar insistindo. O que eu vejo muito comumente no consultório são a parte de olhos, né? Porque é a pele mais fina do nosso corpo. Então, a gente observa sombra, delineador, rímel, causando vermelhidão, coceira, inchaço, pele seca na região, eventualmente até uma conjuntivite irritativa, né? E daí os oftalmos vêm bastante, porque aquele produto, né? E daí a pessoa fica insistindo, não, mas mais um pouquinho. Ou ela não se atém e não percebe que aquele produto está causando isso. Às vezes fica com sintoma e não associa. Não associa. Lauren, e tem alguns produtos, assim, que às vezes eu acho que a gente, sei lá, até espera que eles vão arder. Às vezes coisas com ácido hialurônico, batom com ácido, coisa assim. Isso é normal mesmo? Não deveria ser? Não deveria ser, porque o ácido hialurônico, o nome é ácido, porque o pH dele é assim, mas ele não é um ácido como o retinóico glicólico ou adapaleno. Ele não tem que arder. No batom, o que eventualmente vai dar uma sensação de pinicação é quando ele tem uma coisa chamada capsaicina, que são esses, mais do que batom, são um gloss que dão um efeito pump, né? Então, a pessoa quer passar aquele produto para dar uma leve inchadinha. E é a capsaicina, que é um derivado da pimenta. E esse também pode ser alergênico, porque algumas pessoas são alérgicas à pimenta, à capsaicina, e podem fazer alergia. Então, mas, por exemplo, se eu não tenho alergia, mesmo assim tá ardendo... Não tá certo. Eu acabei de descobrir alguns problemas da minha maquiagem. Provavelmente, ela deve ter um conteúdo mais alcoólico, e daí, por isso, arde na sua pele. Entendi. E, Lauren, quando a gente fala também desses produtos específicos, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, que quando você vai comprar um primer, para você evitar aqueles com silicone, porque eles podem ser comedogênicos, né? Que nem você falou, causar-lhe cravos. Isso é verdade? E se sim, tem outras dicas que nem essa para produtos específicos? O silicone normalmente não é o problema, sabe? Ele vai fazer um efeito de... uma película ali, né? O primer, essa é a função, né? Fazer uma película como se fosse um aveludadinho para que a maquiagem venha na frente. O maior problema aí é não te retirar a maquiagem completamente e deixar produtos que fiquem tamponando o porinho. Então, fique fechando ali o poro e daí causando o cravinho depois e tudo. Só pegando esse gancho, falando sobre higienização. Tem gente que acha que só passar água micelar vai ser suficiente. Tem gente que acha que só passar um lencinho vai ser suficiente. E tem gente que lava o rosto só mais ou menos e acha que é suficiente. Você tem que... Quem usa maquiagem que tenha, né, ou que é prova d'água, ou que tem uma pigmentação, né, que é uma fixação maior, tem que fazer pelo menos 2 mecanismos desses, né? Então, passa água micelar e depois lava. Ou passa um cleansing oil e depois lava, para a gente realmente não deixar depósito. E eu posso falar uma coisa assim, quando eu vou fazer procedimento, eu peço para os pacientes lavarem o rosto. Então, por quê? Porque pode ficar resíduo. Mas quando eu uso o dermatoscópio, que é como se fosse uma lupa de aumento mais específica, eu consigo ver o poro ali, muitas vezes tem depósito de base, tem depósito de protetor com cor,
que está ali no orifício do poro. Então, mesmo a pessoa tendo feito toda uma higienização. Então, A gente acha que limpou bem, mas não limpou. exatamente. E você falou de usar esses mecanismos, também incluindo lencinhos. Os lencinhos demaquilantes, eles podem ser usados tranquilamente? Tem algum composto que a gente evita neles? Os lencinhos demaquilantes, normalmente, eles são feitos para isso. O que acontece, o grande problema muitas vezes, são os lencinhos para limpeza e higiene de bebês que contém álcool. Então, preferir os específicos para maquiagem ou utilizar os de recém-nascido, que daí não tem álcool. Mas melhor esses que são específicos para maquiagem. Perfeito. E muitos produtos hoje a gente vê como propaganda assim 2 em 1, 3 em 1, que eles também atuam de certa forma no tratamento, né? Como ácido hialurônico, protetor solar. Essa maquiagem que trata realmente funciona? E se sim, ela pode substituir o produto em si? A gente tem que pensar que essa maquiagem, ela é um plus a mais. Ela é algo a mais, mas ela normalmente tem ativos em muito menor quantidade. Então, ácido hialurônico, ou niacinamida, ou até a questão do protetor solar na base, né? Ele é um a mais, mas ele não tem a mesma capacidade que um protetor com cor. Entendi. E os ativos de tratamento, então hidratação, utilizar um produto de skincare, ele realmente daí vai fazer esse tratamento. E a base ou os outros ativos vão entrar como a mais. E compensa, assim, por exemplo, ter esse a mais, dá uma diferença real, assim? Se você já está fazendo um cuidado de skincare básico? Ele sempre é um somatório, né, Nathalie? Então, se você, por exemplo, tem um melasma e você usar um protetor com cor ou uma base que tenha clareador junto, eu estou somando, eu estou agregando ali no processo. Aí a gente tem que fazer a conta, né? Será que pagar por este produto com um pouco a mais, né? Será que o custo está valendo a pena? Aí entram outras métricas que a gente tem que ver. Mas se no geral, é algo interessante. Certo. Algo que eu queria saber também é se a questão que a gente ouve bastante de que a pele precisa respirar, às vezes é bom deixar um dia na semana sem maquiagem nem nada. Isso é verdade? Não. A pele não respira. A pele, Justo. na verdade, ela vai pegar e vai receber oxigenação pelos vasos sanguíneos. Então, o que a gente tem que entender disso a gente não pode ficar 24 horas, 7 dias por semana maquiada. Final do dia é higienização, porque este produto que ficar depositado ali na pele, ele vai fazer um processo de oxidação e, sim, isso vai envelhecer a pele. Ele vai pegar e vai fazer fechamento de porinhos, vai fazer acne, ele vai fazer depósito, Então, não precisa respirar. Mas se você optar assim, não, um dia por semana eu não vou usar maquiagem. Pelo menos o protetor solar tem que estar ali. Perfeito. Uma dúvida que veio agora também. A gente sempre fala, né, de tirar a maquiagem antes de dormir. Tem alguma coisa específica no período de sono ou é só porque é um período prolongado em que, na teoria, você não vai ver ninguém fazer nada? É um período prolongado que você vai ficar ocluindo essa pele, né? Porque você vai deitar de um lado, vai deitar de outro. Então, durante o período do sono, seja ele qual for, né? Se você trabalha de noite e vai dormir de dia, ou você pegar e tem que estar higienizado esse rosto. Mesmo uma soneca ali, como você vai passar o rosto, às vezes travesseiro e tudo mais, é melhor Retirar a maquiagem. Você também falou que quando fica, então, esse depósito de maquiagem, isso ajuda a envelhecer a pele, né? Como que funciona isso no longo prazo também? A maquiagem, então, depositada ali na pele, ela vai fazer um processo de irritação. Pode ser mínimo, que não precisa ser descamação, não precisa ser nada. E o corpo vai se organizando para se defender. Então, fica uma pele com uma produção de colesterol, que é o que dá a hidratação, pior. Fica uma camada córnea, que são aquelas escaminhas da pele, assim, a parte superficial dela fica desorganizada. E isso, a longo prazo, pode interferir também na derme, que é a produção de colágeno, produção de elastina. Então, é
é um processo que é silencioso, é pequenininho, mas que a longo prazo vai fazendo esse envelhecimento. A gente percebe muito na pálpebra, porque a pele é mais fininha, mas no todo, nos lábios, ao redor dos lábios, no rosto como um todo. Outra coisa, muitas vezes no dia a dia a gente chega ali com um rímel novo, um batom novo, a gente quer compartilhar, quer mostrar. Tá tudo bem compartilhar maquiagem com outras pessoas? Nunca, Nathalie. Você tem que pensar na sua maquiagem como se fosse sua escova de dentes. Você vai compartilhar a escova de dentes? Nunca. Então, a maquiagem é a mesma coisa, ela vai direto na pele. Principalmente quando a gente pensa em rímel, delineador, batom. Por quê? No batom você pode passar bactérias da boca, você pode passar herpes, você pode passar bactérias da própria pele, como estáfilo, que para você é colonizador e para o outro vai causar uma infecção. Quando eu penso nos pincéis, mesma coisa. E quando eu penso na região dos olhos, aí de novo a gente cai nos olhos mais sensíveis e tudo. Você pode passar uma bactéria, inclusive pode passar fungos, pode passar bactérias, você pode passar inclusive a pseudomonas, que pode levar até a cegueira por uma conjuntivite pela pseudomonas. Então, nunca compartilhe. Se alguém pedir a sua maquiagem emprestada, você fala assim, puxa, não posso. Não vai ficar chato. É só simplesmente assim. Entender. A pessoa tem que entender. Não é que ela vai, mas ela tem que entender. Maquiagem, mesmo que seja entre amigas, super amigas, não dá. Perfeito, um ótimo lembrete para o dia a dia. E para finalizar, eu quero voltar até num tema que você já tocou um pouquinho quando a gente falou de produtos com disruptor endócrino, que é a tendência que tem sido maquiagem crianças, né? Quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha aquelas maquiagens assim de brinquedinho e tudo mais, mas hoje, para além disso, a gente vê muitas vezes crianças usando maquiagens de adulto, muito influenciadas pelas redes sociais e tudo mais. Eu queria saber se você vê isso no seu consultório e se esse aumento é prejudicial. Com certeza absoluta, Nathalie. Então, eu tenho visto cada vez mais um crescimento do uso, e não é a maquiagem, assim, é um gloss. As meninas vêm com blush, rímel, corretivo e usando, inclusive, produtos que não são adequados para a pele delas no sentido de tratamento, usando ácido hialurônico, niacinamida, e realmente por isso, né? Por influenciadores que colocam e vira um passeio visitar determinadas lojas, né? E tem a questão das marcas que ficam como trend e elas acabam utilizando. Então, quando eu penso em pele, a pele da gente, quando é criança, ela é uma pele muito mais delicada e muito mais fina. Quando a gente pensa no bebê, é fácil, né? A gente ter essa noção, os produtos específicos. Mas depois de uma certa idade, ali 6, 7, 8 anos, as pessoas acham que está tudo certo, está tudo bem, dá para usar. Não, a pele, ela realmente só vai ter uma camada mais próxima da adulta por volta de 12 a 14 anos. Então, a pele da criança menor do que isso é uma pele ainda muito fina, muito delicada e que absorve muito mais os produtos. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, muitos desses produtos de maquiagem adulta têm ativos, como a gente comentou, que são de tratamento, niacinamida, ácido hialurônico, e que não são adequados para aquela pele. Dito isso, pensando que normalmente a pele da criança é perfeita, linda e maravilhosa e não tem nada para se fazer, pais e mães, orientem, expliquem que não é uma pele, não deve se maquiar todo dia. Se for para fazer isso, que sejam marcas próprias de criança, porque normalmente vão ter ativos que são mais próprios para esse tipo de pele. Do mesmo jeito que a gente pensa em hidratante, shampoo, condicionador próprio para criança. E conversar com as crianças, explicar, né, por que não deve ser feito. Mas eu sei, eu sou mãe de 2 meninas e eu vejo esse mundo, eu vejo as amigas delas conversando. É complexo, é difícil, você tem que fazer uma educação, né, diária para explicar. Porque a blogueira vai falar que passar o blush, jelly, alguma coisa, ou passar o rímel, ou passar, é complexo. Mas se a gente não pensar só na parte da pele, da estética, lembre que muitos desses produtos vão causar danos irreversíveis dentro do corpo.
Então, eu acho que quando a gente pensa dessa forma, fica mais fácil dizer o não categórico, né? Uhum. Não, e com certeza, e até parando pra pensar, assim, é algo acho que tão normalizado. Eu vejo a minha irmã de 14 anos, é uma idade que, legal, já dá pra Uhum, usar de uma forma mais tranquila, né? Pelo que você falou, a pele uhum, tá mais pronta. Mas ela me ensinou muito de maquiagem porque ela vê TikTok. E exato. ela sabe tanto que eu fiquei surpresa, eu fiquei, gente, sabe o que que tá acontecendo? Então, realmente é uma coisa que você vê que realmente já virou um novo normal, né? Exatamente. Eu vou te falar, Nathalie, tem muita pacientinha de 12, 11 anos que usa muito mais maquiagem do que eu no dia a dia. Então chega a Sim. ser assustador. E elas levam mais tempo para se trocar, não sei a tua irmã, mas levam mais tempo para se trocar de manhã fazendo a maquiagem do que a Sim, gente. sim. Então virou um novo normal, mas esse novo normal não é tão normal assim, né? Uhum, a gente não devia normalizar ele. Exatamente. E essas maquiagens de brinquedo, que nem eu falei, tem ali desde o começo dos anos 2000. Eu Uhum. lembro que a gente sempre ganhava em festinha, sempre passava. Eu tô até com medo de perguntar, mas elas têm um nível de segurança, melhor não usar? Se ela tiver um selo da Anvisa ali que tá regulamentado, daí ok para usar. Uhum. Então, Lauren, muito obrigada pela conversa. Foi muito esclarecedora. Tenho muitos hábitos para mudar e eu espero que quem assistiu também consiga tirar muitas coisas dessa conversa. Nathalie, muito obrigada. Eu acho que a gente tocou em pontos extremamente relevantes sobre a maquiagem. E maquiagem, ela nos traz uma leveza, beleza, realça os nossos pontos mais bonitos, mas com segurança e entendendo quais são os produtos que a gente deve utilizar. Então, novamente, agradeço, Lauren, e agradeço também a você que nos assistiu. Mais informações sobre saúde, comportamento e também sobre maquiagem, que nem a gente conversou hoje, você encontra no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. Obrigada por sua companhia e até a próxima.